E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 76. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar um pouco da proteção pulmonar e diafragmática. Esse artigo aqui é basicamente um consenso de experts em ventilação mecânica, publicado agora no Blue Journal, né, o American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, que tem um fator de impacto de 16,494. Então, bom, com relação à ventilação mecânica e a lesão, a gente tem aí descrita a lesão iatrogênica do pulmão, aventada no século XVIII, então já muito antiga essa ideia, desde o início dos primeiros estudos de ventilação artificial, que a pressão positiva poderia ser lesiva ao pulmão. Quanto à lesão iatrogênica do diafragma, ela foi descrita somente agora na década de 80. Então é um conceito muito recente de que a ventilação mecânica pode levar à lesão diafragmática. Para a gente tentar evitar esses dois tipos de lesões, a gente faz o que a gente chama de ventilação protetora pulmonar e um conceito mais recente de ventilação protetora diafragmática. Como melhorar isso então? Como a gente tentar deixar a nossa ventilação mecânica cada vez menos lesiva para o doente, para a gente trazer cada vez menos risco para o nosso doente enquanto a gente trata a doença que levou ele para a ventilação mecânica. Então, revisar a abordagem atual da ventilação mecânica, entender o que a gente fazia, quais são as evidências atuais e o que a gente deve fazer, e assim responder essa pergunta: como proteger o pulmão sem gerar atrofia, lesão e fraqueza diafragmática? O que também é outro desafio, porque quando a gente começa a proteger muito o pulmão, a tendência é que a gente comece a lesar o diafragma. Bom, então esse aqui foi basicamente um consenso de experts, e para isso eles tinham que ter algum nível de concordância entre eles. Então eram 31 especialistas na área, e para ter essa concordância, cada um foi classificando as afirmações que eram dadas para eles de acordo com uma ferramenta, né? O método de classificação de concordância RAND-UCLA. Então isso aqui é uma ferramenta, uma escala que vai de 1 a 9, aonde 1 é quando você está em forte desacordo, 9 em forte concordância com aquela afirmação que foi feita para você. Quando a pontuação total, né, era maior ou igual a 7, era considerado que os experts estavam de acordo com a afirmação, e com uma pontuação menor ou igual a 3, eles estavam em oposição à afirmação. Então era feito lá a mediana das notas que cada expert dava para cada afirmação, então eles chegavam em cada conclusão usando esse sistema aqui de pontuação. A gente tem essa figura aqui muito bacana lá no artigo, que mostra pra gente um pouco dos conceitos relacionados à lesão tanto do diafragma quanto do pulmão. A gente vem, por exemplo, aqui, ó, o excesso de PIP ou PIP insuficiente pode levar à lesão tanto insuficiente quanto excessiva. Então a gente pode ter uma sobredistensão se a gente usar muita PIP, e a gente pode ter recrutamento se a gente usar pouca PIP. Quando a gente usa pouca PIP também, a gente pode ter o que a gente chama de breque expiratório, e a gente pode ter uma lesão do diafragma por excesso de contração excêntrica. Quando a gente usa muita sedação, pode ter lesão por diminuição do meu esforço respiratório no diafragma, eu não vou ter contração diafragmática. Se eu tiver uma sedação insuficiente, eu posso ter um excesso de contração diafragmática e também ter lesão. Quando eu dou muita assistência para o meu paciente, eu posso ter lesão. Quando eu dou pouca assistência para o meu paciente, eu também posso lesar esse pulmão, esse diafragma. Então tudo é um balanço que vai acontecendo entre as variáveis que a gente vai oferecendo para o nosso paciente, para o nosso pulmão e para o nosso diafragma. Eles separaram em alguns tópicos, né? Aqui, por exemplo, monitoramento. Então a gente vai ver algumas partes. Eu não peguei todas as afirmações, peguei só algumas para a gente analisar. Então, com relação ao monitoramento, o esforço respiratório deve ser avaliado rotineiramente durante a ventilação mecânica como parte da avaliação de risco para lesão pulmonar e diafragmática. Então ele vê aqui que a mediana dos especialistas foi 9, variou de 4 a 9, a nota mínima e a nota máxima, e 90% dos especialistas concordaram com essa afirmação. Então 28 especialistas confirmaram essa afirmação.
Profundidade da sedação não é um substituto confiável para o esforço respiratório. Quando a supressão do esforço respiratório é um objetivo terapêutico, o drive deve ser monitorado diretamente. Então, assim, não adianta eu usar uma escala de sedação para tentar avaliar o esforço respiratório do paciente, achar que quanto mais sedado, menos esforço respiratório. Não, eu tenho que fazer uma avaliação direta do drive, do esforço respiratório do meu doente para falar sobre isso. 90% lá de concordância. Os clínicos são encorajados a se tornarem especializados no uso de técnicas para avaliar o esforço respiratório, incluindo manometria esofágica, atividade elétrica do diafragma, ultrassom do diafragma e pressão de oclusão das vias aéreas, concordância de 81%. Ou seja, a gente tem que dominar diferentes ferramentas para eu poder avaliar esse esforço respiratório do meu paciente para que a gente possa fazer um controle adequado desse esforço respiratório. Manometria esofágica, técnica de referência para monitorar em tempo real o esforço respiratório e o estresse pulmonar global durante a ventilação mecânica. 81% de concordância, porém a gente sabe que manometria esofágica não é uma realidade na rotina das nossas UTIs. Então a gente vai ter que utilizar outros métodos, como a monitorização da ventilação que eu tenho, ou por exemplo aqui ele mesmo falou, né, ultrassom do diafragma. Com relação à proteção diafragmática, não existe uma configuração universal única para uma ventilação mecânica ideal. Ou seja, esquece aquela ideia de receita de bolo, quais são os parâmetros para ventilar um paciente? Não existe, cada paciente vai ter a sua configuração individualizada. As configurações do ventilador devem ser adaptadas às características individuais do paciente, com base nas avaliações dos riscos mais urgentes para o paciente em qualquer situação, integrando as melhores evidências possíveis. 100% de concordância, todo mundo concorda que tem que ser individualizado e baseado no momento de cada paciente. Evitar esforço respiratório excessivamente baixo durante a ventilação mecânica provavelmente evita a atrofia do diafragma por desuso, né? O miotrauma por excesso de assistência. Então, se eu dou um excesso de pressão de suporte, por exemplo, para o meu paciente, ele deixa de contrair o diafragma para gerar volume, então ele deixa de usar o diafragma e isso pode levar a uma lesão por desuso. 90% de concordância entre os experts. A mera presença de respirações disparada pelo paciente durante a ventilação mecânica não garante atividade suficiente do diafragma para evitar a atrofia. Então não é só porque meu paciente está disparando o ventilador que o diafragma está sendo recrutado de uma maneira efetiva a fim de perder fibras. A sincronia paciente-ventilador pode lesar o pulmão e o diafragma, dependendo do tipo de assincronia e da magnitude e momento do estresse pulmonar e da carga do diafragma resultante. Então, 77% de concordância sobre as assincronias e que isso pode sim lesar o pulmão e o diafragma. Evitar esforço respiratório excessivamente alto pode evitar lesões no diafragma induzido por carga. Então, miotrauma induzido por falta de assistência. Agora, a condição oposta do que a gente falou aqui em cima. Então, se eu dar pouca pressão de suporte, pode ser que meu paciente tenha que fazer tanto esforço que isso também vai ser lesivo. É muita carga para aquele diafragma suportar. Então, 68% de concordância. Quanto à proteção pulmonar versus a proteção diafragmática, o que a gente tem que priorizar, né? Dada a evidência disponível, proteção do pulmão deve ser priorizada em relação à proteção do diafragma quando necessário, embora todos os esforços devam ser feitos para proteger os dois. Então, se possível, sempre proteja os dois. Se na hora de fazer os ajustes, você que tiver que pesar qual proteger, proteja sempre o pulmão, por conta das evidências que a gente tem por enquanto. Mesmo quando o volume corrente é aceitavelmente baixo, os esforços respiratórios podem induzir a sobredistensão regional do pulmão. Então, mesmo você dando um volume corrente baixo, se seu paciente tiver um esforço respiratório alto, aqui provavelmente ele está falando da sobredistensão regional por conta do mecanismo de Pendeluft, e aí você pode ter lesão pulmonar da mesma maneira. O volume corrente de 6 ml por quilo de peso corporal predito não é universalmente protetor contra lesões pulmonares induzidas, ou seja, não basta só usar 6 ml, isso não quer dizer que você está protegendo o seu pulmão. Em alguns pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo grave, podem ser necessários volumes correntes mais baixos para evitar lesões pulmonares significativas. Por quê? Tem paciente que mesmo usando 6 ml por quilo vai fazer um platô maior que 30, vai fazer uma driving pressure maior que 15. Então esses pacientes podem necessitar de volumes correntes menores, 5 ml por quilo, 4 ml por quilo, para poder ficar com pressões de platô e driving pressure aceitáveis.
Evitar esforço respiratório excessivamente alto pode impedir lesões pulmonares auto-infligidas pelo paciente. É a famosa PSILI, né? A lesão pulmonar infligida pelo próprio esforço do seu paciente. Sedação. A sedação deve ser administrada para aliviar a sincronia paciente-ventilador apenas quando a sincronia for resultado de um esforço excessivo para respirar e depois que eu já tentei otimizar as configurações do ventilador, corrigir distúrbios metabólicos e tratar a dor e ansiedade. Ou seja, a sedação é a última opção, não é a primeira como a gente vê no dia a dia, muita gente tratando a sincronia aí. Primeira opção é sempre fazer a correção lá dos parâmetros do ventilador. A gente pode ter outros problemas, né? Acidose metabólica, por exemplo, uma grande causa de assincronia. O paciente pode ter dor, ansiedade. Então, pensar em tudo isso antes de pensar na sedação. 90% de concordância entre os experts. E quando a gente fala de proteção diafragmática, qual que deve ser o meu objetivo, né? Então aqui, se eu quero prevenir a sobreassistência, se eu não quero dar muita assistência para o paciente, eu posso levar alguns parâmetros em consideração. Na nossa prática do dia a dia, eu destaquei aqui que está em vermelho, porque são os mais fáceis da gente acessar. Então a P01, que a gente pode ver no ventilador mecânico, e ele fala aqui para a gente manter maior que 1 a 1,5 centímetro de água. A fração de espessamento do diafragma maior ou igual a 15% avaliada lá pelo ultrassom. Quando a gente fala de prevenir aqui a subassistência, ou seja, eu estou dando pouca assistência para o meu paciente, como que a gente previne isso? Eu posso ter lá os mesmos parâmetros que a gente viu acima, aqui eu destaquei 3 deles também que são os mais fáceis. A POC, que é a pressão de oclusão, a P01, de novo agora manter abaixo de 3,5 a 5 centímetros de água, e a fração de espessamento do diafragma agora menor que 30 a 40%. Então, como que eu vou controlar isso aqui? Vou tentar manter uma P01 que vai de 1 até 5 para não ter nem muito esforço nem pouco esforço do paciente, e uma fração de espessamento do diafragma entre 15 a 30 a 40%, que também representa o esforço lá do meu paciente, certo? Para prevenir o miotrauma excêntrico, então evitar que meu paciente tenha esforço inefetivo, tenha disparo reverso, que ele não tenha ciclagem prematura e que esse paciente não esteja fazendo muito breque expiratório. Então isso geralmente é causado por uma PIP muito baixa. Então quando você aumenta a PIP, você consegue minimizar esses efeitos aqui do breque expiratório. Quando a gente olha o artigo como um todo, ele resume para a gente aqui nesse fluxo, onde a gente tem os objetivos da nossa ventilação, que é a homeostase respiratória, proteção pulmonar e proteção do diafragmática. Para a gente conseguir isso, a gente tem que tomar algumas ações terapêuticas. Então, para homeostase respiratória, evitar acidose respiratória grave, manter uma oxigenação adequada para proteger o pulmão, minimizar o estresse pulmonar cíclico, evitar o estresse regional excessivo, evitar o empilhamento de ar por assincronia, e para o diafragma, manter um esforço respiratório discreto, evitar um esforço respiratório excessivo e manter uma boa sincronia expiratória. Tudo isso vai chegar num objetivo geral, que, diferente do que muita gente imagina, não é retornar à fisiologia pulmonar normal do paciente, e sim é alcançar melhores resultados para esse paciente. Que resultados? Alívio de dispneia, acelerar o desmame para prevenir complicações nosocomiais e fraqueza adquirida na UTI, diminuir mortalidade, melhora do estado funcional e qualidade de vida. Então o objetivo da ventilação não é retornar à fisiologia pulmonar normal. Ventilação não trata pulmão, né? É uma doença que a gente tem que tratar, que levou à necessidade da ventilação mecânica. Então a ventilação mecânica está acontecendo enquanto a gente está resolvendo o problema que levou a tudo isso. Então o meu objetivo é proteger o pulmão, proteger o diafragma, manter uma homeostase respiratória, pensando nos melhores desfechos para o meu paciente. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele joinha aí para fortalecer o meu canal, aparecer informação para mais gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos, manda direto lá no WhatsApp deles, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aí o comentário. Como que vocês têm feito essa monitorização da lesão pulmonar e da lesão diafragmática? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!